Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Temos examinado a Bíblia de uma forma mais prática nesses dias. Vamos fazer mais alguns exercícios aqui hoje, pensando, meditando. Vou fazer como eu fiz antes, como se fosse um bate-papo. Eu não separei exatamente nenhum texto. Eu pensei em algumas coisas e eu peço que o Espírito Santo me guie. E eu tenho certeza que ele vai me guiar a falar para vocês em pouco tempo alguma coisa que vocês podem aplicar em toda a Bíblia, ok? Então, quando você faz parte de uma denominação religiosa que te leva a ter um espírito, uma atitude, quando eu falo espírito é a forma de pensar, tá ok? Diferente da que Jesus possuía, você só daí você já sabe que está errado, né? Então, quando nós estamos examinando um ensinamento bíblico, uma doutrina, nós vamos examinando vários pontos e aí nós vamos chegar em João, capítulo 5:39, em que Jesus fala para os fariseus, olha, vocês julgam que as Escrituras possuem a vida eterna. Só que tem uma coisa, elas testificam de mim. Vocês não entenderam, né? Em outras palavras, vocês não entenderam ainda. Então, Jesus, ele é o centro de toda a verdade de qualquer assunto, ok? Mas estamos falando aqui de assuntos espirituais não religiosos, ou pelo menos não exclusivamente, pode ter alguma coisa religiosa no meio do nosso bate-papo. Mas, então, algumas denominações, para que elas pudessem se tornar diferentes de outras, elas inventam algumas doutrinas e elas conseguem alguns adeptos com isso. Às vezes a pessoa força muito, né, em um ponto, e aí as pessoas acabam aceitando, e como aquela é a única igreja que tem aquela doutrina ali, então eles acabam ficando ali porque se encaixam, ou se, como eu posso dizer, eles se assemelham de alguma forma com aquilo, se sentem confortável com aquilo, né? Então, nós temos que estar totalmente desprendidos para poder servir a Deus. Se você veste a camisa de uma igreja de tal forma que, quando você vê a verdade, você não tem coragem de aceitar, porque você parece que está traindo a sua igreja, então aí você está num grande perigo. Está num grande perigo. Então, nessas, nós aprendemos muitas coisas que, volto a dizer, qual é a parte prática do assunto, né? O que leva, qual é a vantagem, né? Por exemplo, se você ficar discutindo qual é o nome de Deus, né? Esse assunto é bastante interessante, bastante profundo. Qual é o nome de Deus, né? Então, nós não sabemos o nome de Deus. Então, alguns dizem assim, é Jeová, mas você estuda a palavra Jeová, ela nem existe, foi preenchida com vogais ali, para dar um jeito. E outra coisa, Jeová é um título, tá? Não é um nome. Diferente, Jeová se aproxima de Senhor, né? Nós não sabemos exatamente a essência de Deus, tem mistério nos nomes de Deus, ou nos títulos de Deus, né? Tem mistério. Mas aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, Atos 4, verso 12, Pedro fala assim, olha, vocês querem saber de um nome que salva? Queremos, só tem um, Jesus Cristo. Ele falou que só tem um nome que salva, Jesus Cristo. Se você falar, tá, mas, esse mas ficou por sua conta. O que vem depois do mas é o teu entendimento. O que vem depois do mas é aquilo que você gosta. O que vem depois do mas é aquilo que você talvez se apegue para poder brigar com as pessoas. Jesus é o único nome, não tem mas, não tem. Está lá, explícito. É o único nome que salva, o nome de Jesus. Ok? Então, ótimo. Agora, falando sobre esse assunto ainda, nome na Bíblia significa caráter, ok? Então, quando fala o nome de Deus, não fala assim,
orar em nome de Jesus quer dizer assim, você deve orar no mesmo Espírito de Cristo, em paz, em amor, sem ódio, sem ganância. A oração, quando fala em nome de Jesus, não quer dizer exatamente que você tem que mencionar o nome de Jesus na oração. Não é isso. Quer dizer, você ora no Espírito de Cristo, em nome de Jesus, no Espírito de Cristo. Ok? Então, é uma coisa muito mais profunda do que um nome humano, tá ok? Simplesmente. Agora, uma pergunta que eu já fiz para as pessoas que acreditam que o nome de Deus seja Jeová e pronto, e tem que saber esse nome, não importa o seu estilo de vida, né? Pode não prestar, mas se você souber que é o nome de Deus é Jeová, você tá belezinha, né? E eu perguntei para uma pessoa dessa, eu falei, Satanás sabe que o nome de Deus é Jeová? Sabe. E qual a diferença? Se Satanás sabe o nome de Deus, o verdadeiro, a chance dele saber é muito maior que a nossa, que ele viveu face a face com Deus. Era o anjo mais especial, diz a palavra de Deus. Então, se ele sabe o nome de Deus e ele virou aquilo que ele é hoje, então saber o nome de Deus, teoricamente, dá para você aplicar na prática o nome de Deus para que você tenha um caráter diferente, que é o assunto nosso da semana. Nós vamos levar dessa vida para a próxima o nosso caráter. Não tem aquilo também da pessoa dizer, tem gente que não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Só que uns são péssimo caráter, ruim, e outros são caráter bom, aprovado por Deus. Ok? Mas saber o nome de Deus não altera o teu caráter. O que altera o teu caráter é você servir a Deus. Né? Esse Deus que tem um nome, né, que a gente não conhece, porque é muito exaltado e santo para estar nos nossos lábios. Ok? Um lábio, os lábios que falam palavrão, os lábios que ofendem o próximo, os lábios, você pode falar, eu não ofendo mais, mas você já ofendeu um dia, se não fosse o perdão de Cristo. Você sujou a sua boca um dia. O pecado sujou a nossa boca um dia, e essa boca, ela não serve para falar o nome de Deus. Né? Ela não serve. Então, se você olhar em Isaías capítulo 6, quando os anjos estavam na presença de Deus, eles cobriam o rosto para falar o nome de Deus, cobriam o seu rosto com as suas asas. Eles tinham 6 asas naquela visão, né? E com 2 cobriam seus rostos. Né? Então, olha a santidade da coisa. Ok? E então, o caráter de Deus santo. Aí você vem com outro ensinamento, né? A mulher que serve a Cristo, ela tem que ter o cabelo comprido, não, tem que ter o cabelo longo. E muda o caráter? Deixar o cabelo crescer muda o caráter? Não. Aí você fala, não, mas não tem mais. Nesse não tem mais. Se não muda o caráter, não é relevante. Você quer deixar o cabelo comprido? Você acha que fica mais feminina? Faça, não tem problema. Não é pecado deixar o cabelo crescer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não pode cobrar isso como um sinal de que a pessoa serve a Deus. Tá ok? Isso não é um sinal. Muitas pessoas, ontem mesmo eu vi várias pessoas num vídeo, várias mulheres que não servem a Deus, não eram prostitutas, tá ok? Não se preocupe com isso. Elas não servem a Deus, na verdade, todos cabelos longos. Cabelo longo não te transforma a tua vida. Parece um absurdo ter que falar uma coisa tão básica, mas tem gente que provavelmente me ouvindo agora está se doendo com isso. Mas isso é verdade. Se a sua igreja ensina outra coisa, me desculpe, mas não tem nada a ver. Caráter, vou voltar lá. É o que nós pensamos,
mais aquilo que nós sentimos, ok? Ou então é um conjunto de hábitos, tá bom? Deixar o cabelo comprido para dizer que é salvação? Não. E é engraçado que, por exemplo, quando a gente fala do sábado, que é um dos 10 mandamentos de Deus, que é um mandamento que Deus escreveu com seu próprio dedo, essas pessoas cabeludas falam assim, o sábado salva, rindo e zombando, né? Salva, guardar o sábado. E se você joga de volta, salva ter o cabelo comprido, ela vai falar que salva, né? Ela vai ter que, né, justificar. Mas enfim, muito cuidado. Seja honesto, sabe, com Deus. Se for o custo, eu tive que pagar um custo. Se for esse o preço, né, que você tem que pagar, você paga. E o preço para poder servir a Deus de maneira livre, sem ter que ficar debaixo de autoridade, me dizendo o que é que eu tenho que acreditar, foi não ter uma denominação religiosa. Eu não sou membro oficial de nenhuma denominação, porque senão as denominações elas mudam com o tempo e eu não quero mudar porque eu creio que o que eu recebi dos antepassados dessa mesma igreja é que é o correto. Então a igreja moderna, os jovens especialmente, querem, entre aspas, desmentir os fundadores da igreja. Então, como eu não posso conviver com os fundadores, que eles já morreram, eu também não quero conviver com aqueles que estão transformando o evangelho em algo que não é dado por Deus. Ok? Então, cuidado com aquilo que não é mandamento. Aquilo que não se transforma em caráter. Lembra, nosso primeiro vídeo dessa semana, como transformar o suor em ouro, né? Então, há uma lógica, né? Há uma cadeia de pensamentos, há um alvo a ser atingido. Agora, quando você começa a inventar crendices, né? Porque isso aí não é crença, são crendices, né? Lógico que nós temos a igreja campeã de crendices no nosso país, não vamos falar sobre isso agora, mas então, sabe, quando você põe... E é engraçado que essas pessoas, elas colocam isso como primeira doutrina que tem que ser ensinada. Sabe, a pessoa chega, bate na tua porta e fala assim, sabia que Jesus tinha cabelo curto? Não era comprido? É mesmo? Era curto. E na sua igreja ensina que era comprido? Ah, a minha igreja ensina que era comprido. Ah, então você está no lugar errado. Ah, não quer estudar a Bíblia com a gente? Você está no lugar errado. Tá. Saber o comprimento do cabelo de Jesus vai mudar meu caráter? Não, né? Não. Sabe, essa semana eu vi alguns adventistas, vi no YouTube, perguntando para o Dr. Rodrigo Silva se Deus existiu antes do Gênesis, né? Olha a pergunta, né? Eu não vou nem comentar, porque não tem nem como, né? Mas é uma pergunta assim extremamente rasa, né? Sem fundamento. Mas, de novo, né? As pessoas querendo saber do macro, sabe, o macro grande, e ignorando o micro, não conhecem o micro. Quando aquelas pessoas que eu mencionei aqui essa semana no canal quiseram discutir sobre o Espírito Santo, se ele é uma pessoa, uma coisa, esse tipo de assunto, vou falar para vocês o principal agora, esse tipo de assunto profundo, se você está vivendo uma vida, não precisa nem ser de pecado, né? Não, uma vida frouxa espiritualmente, se você não é fervoroso em espírito, se você não é um homem de oração, se você passa mais tempo assistindo televisão e filmes do que estudando a palavra de Deus, orando, pensando nas coisas de Deus, né? Se o seu conhecimento de futebol é maior do que o conhecimento da Bíblia, não é esse assunto que você deve se meter. E provavelmente você vai cair em erro. Provavelmente. Você é uma presa fácil para o inimigo quando você está nessa situação. Você precisa se converter, você precisa
tantas coisas antes, se é que você precisa chegar nesses assuntos. Entendeu? E vou falar mais. Vou falar mais sobre isso. Hoje não, mas fica aí. Se inscreva no canal. Você pode ativar o sininho. Eu nunca falo isso, mas você pode, para saber quando tem vídeo novo. Geralmente eu faço vídeos de segunda a sexta, ok? Então, deixe o seu like no canal para poder ajudar o crescimento do canal. Queremos fazer coisas melhores ainda para vocês. Queremos trabalhar com inteligência artificial também para a questão de embelezamento da mensagem, né? Eu, dependendo de mim, em breve, vamos dizer assim, sendo otimista, eu nem vou aparecer mais em vídeos. Vai ser os vídeos do meu canal serão em inteligência artificial, dando uma dinâmica muito maior, tá? Vai dar muito mais trabalho, mas quem sabe a gente começa pelo menos assim, um vídeo por semana de inteligência artificial, até chegar o dia que será semanalmente, né? Assim, quer dizer, toda a semana. Então, orem por esse trabalho, tá ok? Orem por esse trabalho, orem pela gente. É tudo que nós precisamos. Estamos orando por vocês também. Busquem a verdade prática. Esqueçam a verdade teórica, que não leva a nada e não transforma a tua vida. Pense nisso. Em nome de Jesus. Amém.